Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e estamos no canal Uma Visão Além, onde nós iremos orar e logo em seguida nós vamos trazer uma palavra que tem como título, o título da nossa palavra de hoje: Gideão, um campeão obediente. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, como é gostoso te servir, como é gostoso estar na tua presença, como é maravilhoso glorificarmos o seu nome, como é bendito, Senhor, podermos estarmos reunidos na tua presença. Como é lindo, Pai, o privilégio que temos para te adorar. Tua palavra é fiel, é verdadeira, é magnífica, Senhor. Ajuda-nos a vencer o inimigo, vencer as barreiras, vencer as muralhas, vencer os impedimentos, ó Pai. Tudo aquilo que impede o agir de Deus. Mas eu quero apresentar aqui neste instante de oração todo irmão e toda irmã que faz parte aqui do canal Uma Visão Além, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram abatidos. Senhor, renova as forças da tua igreja, as forças e a fé desta pessoa que tem sede de justiça, sede da tua presença santa. Ó Deus tremendo, ó Deus de poder, quem sabe tem alguém chorando, angustiado e amargurado, Santíssimo, mediante a prova e a labuta que está passando. Quem sabe tem pessoas, ó Deus, enfrentando problemas de saúde, problemas espirituais. Eu repreendo toda depressão, toda opressão, toda barreira, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, eu repreendo toda fúria satânica e diabólica. Eu repreendo tudo aquilo que impede o agir de Deus. Repreendemos tudo aquilo, aleluia, que impede o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Venha tocar, meu Pai, nos nossos corações. Venha nos revestir do Espírito Santo. Renova nossas forças, renova a nossa fé. Senhor, desperta em cada um de nós aquela alegria para sermos salvos, para sermos cheios do Espírito Santo. Tem pessoas aqui nesse momento orando comigo, meu Deus, desempregadas, lutando contra um câncer. Pessoas que estão orando por alguém que está totalmente dominado ou dominada por demônios. Guerras com demônios, guerras em todos os sentidos da fé, mas através da oração chega o milagre, chega a cura, chega a libertação. Eu quero repreender esse espírito demoníaco dentro deste lar, que traz a destruição do casamento, que leva esta pessoa à loucura da depressão, da inquietação. Te apresento o presidente do Brasil, todos os chefes de estados, para que eles possam governar bem, aleluia, e não somente governar bem, ajudar o pobre, governar para os necessitados. Abençoai, Senhor meu Deus, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Eleitoral, meu bondoso Deus, do Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, não deixe-nos perecer, não deixe-nos cair, não deixe-nos olhar para trás, olhar para as coisas que ficam. Mas esta pessoa que está prostrada, orando comigo agora, orando, quem sabe, derramando até lágrimas, pranto. Tu és o Deus que faz, realmente, o Senhor é quem faz o homem vencer. O Senhor é quem faz o trabalhar vivo do Senhor realmente disparar. Faz de cada um de nós
crentes vivos, crentes cheios de Espírito Santo. Aleluia. Oh meu Deus, oh Deus, oh Deus maravilhoso, ajuda-nos a vencer este mundo de trevas, de guerras, de incertezas, Pai. Levanta uma geração de obreiros, uma geração sinceras, de homens que consagrados, de homens cheios do Espírito Santo, para buscarmos os perdidos, buscarmos os feridos, buscarmos aqueles que estão necessitados, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua compaixão. Levanta, meu Deus, um grupo de homens de Deus, verdadeiramente, homens consagrados, homens revestidos, ó Deus, porque quantas pessoas, meu Pai, estão sofrendo, estão sendo destruídas por opressões, por legiões de demônios. Quantos estão sendo derrotados porque não creem no poder de Deus, não vivem o verdadeiro evangelho. Mas eu te apresento essa família na África, na Ásia, ali na Índia, os irmãos europeus que oram conosco, irmãos da Oceania, da América, orando conosco, pastores, ministros do Evangelho, esse pastor que está saturado, está fadigado, com sua prova, passando por tribulações terríveis. Levanta este homem agora, peleja por este servo, ou por esta serva, que está prostrada, orando conosco agora, suplicando a tua providência. Levanta os caídos, meu Santíssimo. Levanta os abatidos, os desesperados. Por isso que eu conclamo pela obra das missões. Ó Deus, quantos irmãos aqui também do canal que nós temos apresentado, são pessoas que precisam de um socorro, como o irmão Benjamin ali do interior de São Paulo, o irmão Marcelo, o nosso irmão Coronel Miguel, o irmão Clodomar lá em Curitiba e toda a sua casa, a irmã Joana, meu Deus, em Santa Catarina. Eu te apresento a Cristiane em São Paulo, a irmã Mônica, o irmão Ever, a irmã Graça, a irmã Ruth. São vidas que também precisam de bênçãos de Deus. O irmão Ricardo lá, meu Deus, em Lisboa, Portugal. O irmão Johnson ali em Londres, na Inglaterra. Em Bruxelas, o irmão Roberto Levi. Ó Deus, quantas pessoas que oram conosco neste canal, pessoas que precisam do socorro, da providência, do agir de Deus. Eu quero te apresentar os lares, meu Deus, os casais, os nossos adolescentes, os nossos jovens, apresentar também nos manicômios, os presídios, os hospitais, onde existem almas sedentas, pedindo socorro que venha dos céus, a providência que venha dos céus. Santíssimo, eu intercedo, eu clamo por todas as denominações onde está a noiva do Cordeiro. Não quero citar placas de denominações, quero citar a noiva do Cordeiro, esta pessoa que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, esta pessoa que está reconciliando agora no momento desta oração, esta pessoa que está de joelho, derramando lágrimas aos teus pés. Perdoa os pecados desses irmãos, dessas irmãs, traz a cura, traz a solução do problema. Este obreiro, esse ministro, seja ele um evangelista, seja ele um pastor, um apóstolo, um diácono, um presbítero, um simples cooperador ou uma cooperadora, seja ele um homem de Deus, uma mulher de Deus, que esteja enfrentando esta batalha, esta peleja, que no nome de Jesus nós possamos ver como o Senhor trabalha, que haja cura,
que haja portas abertas, que este homem que está prostrado seja renovado. Renova o teu povo, levanta, aviva a tua igreja, mas neste avivamento traz milagres, traz cura, novas línguas, novas visões, unção dobrada, vigor renovado, problemas solucionados, pois o Senhor é quem dá a última palavra. É o que eu te peço nesta oração do dia de hoje, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, aqui estamos reunidos, nós vamos à palavra, mas antes da palavra eu quero reforçar com você sobre você se inscrever no canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixe o seu like, dê like, porque é importante, né, irmã Denise? Dar like, né, irmã Denise? É muito importante. E também compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Vamos então à palavra de hoje. Gideão, um campeão obediente. Juízes capítulo 6, verso 7. Queridos, a história de Gideão, ela é uma história de fé e também de coragem. Hebreus capítulo 11, verso 32 ao verso 34. E devido à desobediência de Israel estava em opressão, Juízes 6, verso 1 ao 6. E dos 350 anos entre a morte de Josué até Samuel, o profeta, cerca de 100 anos foram passados em deslealdade a Deus. Os livros de Juízes, o primeiro, Samuel, apresentam 15 libertações que os libertaram das mãos dos seus adversários, Neemias 9, 27. Então Deus levantou Gideão, um homem valoroso, está lá em Juízes capítulo 6, do verso 11 ao verso 16. Mas como que nós vamos entender os antecedentes, o período dos juízes? Período de tempo da morte de Josué até a morte de Sansão. O período dos juízes de Otoniel a Samuel durou cerca de 350 anos. E este é o período do regime teocrático em que o próprio Deus é o rei sobre Israel. 1 Samuel 8:7. E o cenário que envolvia esse período, a geração contemporânea de Josué foi corajosa, foi fiel, em sua maior parte livre da obstinação e da dúvida que havia desonrado os seus pais. Juízes 2:7. Mas à medida em que cada tribo recebia sua porção de terra, eles se envolviam em estabelecer e cultivar, tornando-se egocêntricos. Vivendo entre os idólatras, a quem eles deixaram de expulsar, os israelitas copiaram o exemplo dos idólatras. Casaram com eles, se contaminaram com as suas abominações e idolatrias. As pessoas abandonaram a Deus e se tornaram o seu próprio padrão de conduta. Os antigos habitantes da terra de Canaã, deixados sozinhos, reuniram forças para lutar contra Israel. Nações circunvizinhas como a Síria, Filisteia, Moabe, Midian se aproveitaram da facilidade de Israel e começaram a saqueá-las. Juízes capítulo 2. E naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos, meus amados. Juízes 17, 18, 19 vai relatar isso. E cada tribo pensava por si mesmo, egocentrismo, né? Como melhor servir e manter um território adequado. De modo que os interesses separados de todos os tipos logo se tornassem prevalentes e a consideração pela qual o bem-estar geral foi cada vez mais esquecido. A união das tribos e o bem-estar geral das tribos. Essa separação por parte da nação foi ajudada pela desunião e inveja das várias tribos de Israel, nenhuma das quais tinha preeminência. Então, também os antigos habitantes ainda mantinham seu domínio em grandes extensões ou posições importantes em todo o país, e os poderes vizinhos ainda consideravam os recém-chegados como uma presa fácil para a incursão e a devastação. Se não para a subjugação real, nem Israel escapou da sua influência perniciosa da idolatria, tanto de Canaã
quanto dos países vizinhos. Então, o livro de Juízes é uma das partes mais tristes da Bíblia. Humanamente falando, alguns o chamam de o livro do fracasso. O último capítulo do livro precedente, Josué, prevê a continuação da bênção sobre o povo de Deus, na terra da sua herança, Josué 24:19. Mas não se vai longe no relato dos juízes antes de perceber, queridos, que nem tudo está bem. Israel estava em apuros porque o povo não conseguiu completar a tarefa que eles receberam para fazer da parte de Deus, que era expulsar as outras nações. Continuar com as lições que eles aprenderam em sua reforma. Quando Deus levantou os juízes para libertá-los, o povo só respondeu na medida em que servia aos seus fins egoístas do momento. Eles não amavam sinceramente a Deus, nem o serviam com sinceridade de coração. Quando as coisas voltavam a ser toleráveis, novamente, eles rapidamente abandonavam e voltavam aos seus velhos hábitos de pecado. Então, lidar com um problema familiar, nacional ou comunitário, eles estavam tão centrados que não buscavam soluções para os seus problemas, até que estivessem desesperados. Então, um resumo divino dos tempos, Juízes, durante o governo de Josué, Israel serviu a Deus. Depois da morte de Josué, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel, e portanto fizeram mal, acendendo a ira do Senhor Deus contra eles. E Deus, portanto, os entregou aos inimigos, que foram vitoriosos sobre eles, causando-lhes grande aflição. Então Deus levantou juízes para libertá-los, e eles teriam paz. Quando o juiz morria, o povo retornava aos seus velhos hábitos e abandonava o caminho de Deus. Não é diferente dos nossos dias, Então, quem foram esses juízes? Os juízes não eram funcionários judiciais que presidiam as tribos de Israel. Eles não tinham autoridade civil, mas agiam com autoridade espiritual como agentes de Deus. E durante esse período, o governo do povo consistia na autoridade dos anciãos em suas respectivas tribos. Então os juízes foram libertadores e foram dirigidos pelo poder do Espírito de Deus, a quem Deus levantou para levar Israel à liberdade da opressão das nações opostas. Juízes 3:10, 6:34, 13:25, 14 e Juízes 19. Então os juízes e o seu trabalho, a libertação de Otoniel na Mesopotâmia, a libertação de Eude de Moabe, a libertação de Sangar dos filisteus, a libertação de Débora dos cananeus, a libertação de Gideão de Midian, toda a tribo, libertou a tribo de Israel. Jair julgou Israel, a libertação de Jefté de Amon, Ibzan julgou Israel também. O que mais que eu posso aqui citar para os meus irmãos? Elon julgou Israel, Abdon julgou Israel, libertação de Sansão dos filisteus. Enfim, é um leque de desvia, Deus levanta um libertador e eles voltam à prática do pecado. Então o chamado de Gideão, vamos falar de Gideão nesse momento. Gideão era filho de Joás, um idólatra da família de Abiezer. Seu lar era Ofra, e a maioria acredita ter sido localizada na divisão ocidental da tribo de Manassés. E ele tinha um elemento de caráter sobre ele que Deus poderia usar. E então apareceu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Quando ele é encontrado pela primeira vez, ele é um fracasso na incredulidade. Então lhe é apresentado provas destinadas a desenvolver a fé dentro dele. Após a sua crença, ele demonstrou arrependimento e ele então cedeu sua vontade à vontade de Deus. E ele se tornou um servo consagrado, um servo dedicado, e ele foi levantado por Deus para ser um líder e salvador do povo.
algumas lições sobre a obediência de Gideão. Gideão derribou os altares de Baal, Juízes 6:25. Uma vez que a idolatria era o pecado predominante em Israel, aqui está a chance de Gideão de mostrar sua lealdade a Deus, sua aversão aos ídolos. A idolatria é um pecado constante em todas as eras. Não há esperança para alguns. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Oséias 4:17. O símbolo da idolatria tinha de ser removido para que Israel, meus irmãos, tivesse esperança. Como você define a idolatria? Algo que impõe entre você e Deus, algo que toma precedência sobre Deus. Considere a lição do jovem rico, lá de Marcos capítulo 10. Então, a peneira para servir o exército de Gideão, o exército de Gideão consistia em 32 mil homens. Os medianitas, os amalequitas, todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão, e os seus camelos eram inumeráveis, como areia na praia do mar. Tá? Agora, o primeiro teste, os covardes medrosos foram deixados de lado. Deuteronômio capítulo 20. O medo é contagioso. A falta de disciplina, queridos, prejudica todos. O medo é o oposto da fé, é o contrário da fé. E muitas das vezes queremos evitar o perigo. Cerca de 10 mil homens permaneceram, mas Deus mais uma vez declarou que o exército era muito grande. À prova da água, apenas 300 qualificados. E embora sob as aflições da sede, apenas 300 homens de Gideão exibem cautela e autocontrole. A maioria era descuidada na presença do inimigo. Nós somos descuidados às vezes na presença de Satanás. Como falamos sobre a igreja enquanto trabalhamos. No final, tornou-se força através da subtração, a vitória da fé. Nenhuma arma foi usada, nenhum método mundano foi usado. Isso os libertou da ilusão de que eles venceram a batalha pelo seu próprio poder e força. A força da igreja não está em números ou em projetos. Alguns irmãos querem imitar o mundo ao nosso redor. Apelo ao homem carnal, é isso que você terá. A razão para o sucesso deles foi encontrada em 3 partes. Unidade, eles ouviram apenas a voz do capitão. Obediência, eles seguiram o exemplo de Gideão. Fidelidade, conservou-se cada um no seu lugar. Unidos no grito de guerra, a espada é de Gideão, a espada do Senhor e de Gideão. A nossa espada hoje, queridos, é a palavra de Deus, Efésios 6:17, Hebreus 4:14, Romanos 1:16. A palavra é toda suficiente, sempre vitoriosa. Isaías, capítulo 55, verso 11. Qual é a conclusão desse estudo sobre Gideão? Aliste-se no exército do Deus vivo ainda hoje, querido irmão. Não tenha medo, porque a fé na palavra de Deus trará vitória sobre o pecado, sobre a morte, e nós iremos vencer todos os problemas. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde no dia de hoje. Graça e paz.